provisão no deserto, maná e água da rocha. Após a travessia milagrosa do Mar Vermelho, os israelitas entraram no deserto. A celebração da libertação ainda ecoava em seus corações, mas logo enfrentariam novos desafios. Eram cerca de 2 a 3 milhões de pessoas caminhando por uma terra árida, sem infraestrutura, sem comida armazenada, sem fontes de água garantidas, e Deus estava prestes a ensinar-lhes sobre dependência diária de sua provisão. A necessidade de água em Mara. Moisés conduziu Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Por 3 dias, viajaram pelo deserto sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, não puderam beber a água porque era amarga menos. Por isso, o lugar era chamado Mara, que significa amargura. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: "O que beberemos?" Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Ele o jogou na água, e a água se tornou doce. Ali o Senhor fez para eles um decreto e uma lei, e ali os testou. Ele disse: "Se vocês derem atenção ao Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos seus olhos, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura." Era uma lição sobre transformação. Deus podia transformar o amargo em doce, mas também exigia obediência e confiança. A provisão do maná, toda a comunidade israelita partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês, após saírem do Egito, estavam livres há apenas 45 dias. Mas as provisões que trouxeram do Egito estavam acabando. No deserto, toda a comunidade murmurou contra Moisés e Arão. Os israelitas lhes disseram: "Se ao menos tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito. Lá nos sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos todo o alimento que queríamos. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda esta assembleia morrer de fome." Era uma reclamação absurda e seletiva. Eles estavam romantizando a escravidão, esquecendo o chicote, os capatazes, os tijolos sem palha, o assassinato de seus bebês. A memória humana é notavelmente seletiva quando está com fome. Então, o Senhor disse a Moisés: "Vou fazer chover pão do céu para vocês. O povo deve sair a cada dia e recolher o suficiente para aquele dia. Desta forma, os testarei e verei se seguirão minhas instruções." Era uma lição sobre dependência diária. Não podiam acumular, não podiam confiar em suas próprias provisões. Tinham que confiar em Deus a cada novo dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: "À tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e pela manhã verão a glória do Senhor." Naquela tarde codornizes vieram e cobriram o acampamento. Era carne abundante respondendo ao desejo do povo, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando o orvalho se dissipou, finas escamas como geada apareceram no chão do deserto. Quando os israelitas viram, disseram uns aos outros: "O que é isto?" Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: "É o pão que o Senhor deu a vocês para comer." O maná era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolos feitos com mel. Cada pessoa deveria recolher quanto necessitasse, 1 homer para cada pessoa na tenda. Alguns recolhiam muito, outros pouco. Mas quando mediam com 1 homer, aquele que recolhia muito não tinha de mais, e aquele que recolhia pouco não tinha de menos. Cada um tinha exatamente o que precisava. Era um milagre de provisão perfeitamente calibrada. Moisés disse: "Ninguém deve guardar nada para o dia seguinte." Mas algumas pessoas não ouviram e guardaram parte para a manhã seguinte. Ficou cheio de vermes e começou a cheirar mal. Moisés ficou irritado com eles. Deus estava ensinando confiança diária. Não acumular, não se preocupar com o amanhã, apenas confiar que Ele proveria. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam. Quando o sol esquentava, uma maná derretia. Era fresco todos os dias. Uma provisão milagrosa que
que caía do céu 6 dias por semana. No sexto dia, eles deveriam recolher o dobro, 2 homeres, para cada pessoa. Isso era para o sábado, o dia de descanso. Moisés disse: amanhã será um dia de descanso, um sábado santo ao Senhor. Assem o que querem assar e cozinhem o que querem cozinhar. Guardem o que sobrar para o dia seguinte. Então eles guardaram até amanhã, e não cheirou mal, nem teve vermes. O que apodrecia no dia errado se preservava no dia certo. Era Deus ensinando sobre obediência ao sábado. Algumas pessoas ainda saíram no sétimo dia para recolher, mas não encontraram nada. O Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão guardar meus mandamentos e minhas instruções? Deus estava estabelecendo um padrão: 6 dias de trabalho, um dia de descanso. O povo de Israel chamou o pão de maná. Por 40 anos, enquanto vagaram pelo deserto, até chegarem à terra prometida, eles comeram maná. Nunca faltou, nunca atrasou. 6 dias por semana a cada semana, por 4 décadas, Deus enviou pão do céu. Era uma demonstração contínua de fidelidade divina. Água da rocha. Toda a comunidade israelita partiu do deserto de Sim, viajando de lugar em lugar, conforme o Senhor ordenava. Acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. Então brigaram com Moisés e disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês brigam comigo? Por que testam o Senhor? Mas o povo estava sedento e continuou a murmurar: por que você nos tirou do Egito para fazer-nos e nossos filhos e gado morrer de sede? Era a mesma acusação, menos melhor ter ficado no Egito. Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo. Leve com você alguns dos anciãos de Israel, e leve em sua mão a vara com a qual golpeou o Nilo. Vá, eu estarei ali diante de você, junto à rocha, em Horebe. Golpeie a rocha, e a água sairá dela para o povo beber. Moisés fez isso aos olhos dos anciãos de Israel. Ali estava a rocha seca, no deserto. Moisés levantou a vara, a mesma vara que havia dividido o Mar Vermelho, e golpeou a rocha. Imediatamente a água jorrou abundantemente. Não era um fio de água. Era um fluxo suficiente para milhões de pessoas e seus rebanhos beberem. Deus tinha tirado água de pedra. O impossível era possível. O lugar foi chamado Massá e Meribá por causa da briga dos israelitas. E porque testaram o Senhor dizendo: o Senhor está entre nós ou não? As lições da provisão. Através do maná e da água da rocha, Deus estava ensinando lições fundamentais ao seu povo. Primeiro, dependência diária. Eles não podiam sobreviver por conta própria no deserto. Precisavam de Deus a cada dia, a cada refeição. Segundo, obediência às instruções divinas. Não podiam guardar maná quando Deus disse para não guardar. Tinham que descansar quando Deus disse para descansar. Terceiro, a fidelidade de Deus. Ele nunca falhou em prover. Por 40 anos, o maná caiu. Sempre que precisavam de água, Deus a providenciava. Mas também revelou o coração do povo, rápido para duvidar, rápido para murmurar, rápido para romantizar o passado e questionar o presente. Deus estava moldando uma nação, mas seria um processo longo. O deserto seria não apenas uma jornada geográfica, mas uma jornada espiritual, de aprender a confiar no Deus que os havia libertado e que continuava a sustenta-los dia após dia. Todos os dias teremos um novo vídeo aqui. Inscreva-se no canal e nos ajude a espalhar a palavra.